Olá pessoal, estamos aqui de volta no Papo Sem Fronteiras. Estou com um amigo meu lá da Board Academy, o Dalmo Marins. Hoje a gente vai falar um pouco de governança, mas principalmente sobre liderança. Seja bem-vindo, aos nossos estúdios aqui. Acho que vai ser um dia muito importante, né? Que liderança é um tema cada vez mais moderno, né? E cada vez a forma de liderar ela sofre adaptações ao longo do tempo e o Dalmo é um especialista nessa área. Bom, obrigado pelo convite, Rodrigo. Agradeço aí de estar aqui com vocês. E eu espero poder contribuir com esse tema, né, que é o meu tema de estudo. A gente vai conversar aí ao longo desse tempo aí e passar um pouco desse conhecimento e, obviamente, a gente trocar também, porque, querendo ou não, você é um líder também, né? Então, a gente espera que a gente possa contribuir aí para o pessoal que está nos assistindo. O Dalmo, na verdade, está sendo modesto, é uma das maiores especialidades aí no assunto aí a nível nacional. Dalmo, conta um pouquinho quem é o Dalmo, de onde o Dalmo veio, essa experiência, a tua vivência profissional, pessoal. Bom, minha formação, vamos começar, né? Não vamos começar do dia que eu nasci, mas posso dizer que eu tive uma excelente base familiar, excelentes exemplos, e aí a gente já faz o link com a liderança, porque liderar, a gente lidera pelo exemplo, né? Porque palavras, elas podem até inspirar, mas o que arrasta realmente, o que engaja são as atitudes, é o exemplo. Eu tive bons exemplos em casa, então posso dizer que eu tive bons líderes em casa para me levar para esse caminho. Mas minha formação, graduação é em economia. Depois dessa formação, eu fiz pós-graduação em marketing. Passei muito tempo trabalhando em áreas operacionais. E aí, o que isso tem a ver com gestão de pessoas? A operação de uma empresa ela acaba sendo um microcosmos ali, né? Você tem que estar atento a budget, você tem que estar atento às pessoas, contratação, processos de recrutamento, seleção, manter as pessoas na empresa. Então, você acaba fazendo de tudo um pouco, né, dentro dessa área. Então, trabalhei em vários segmentos de alimentação, de entretenimento. Eu brinco até que eu trabalhei também na área de entretenimento adulto, mas não é o Xvideos. Eu trabalhei numa empresa de jogos espanhola, que é uma das maiores autoridades aí mundiais, né, no ramo, que é a Codere. Ela tem cassinos, faz apostas, bingos, apostas em corridas de cavalo, tem hipódromos, né? E eu fui responsável pela operação dessa empresa enquanto ela esteve aqui no Brasil. E meus últimos anos ali no mundo corporativo, efetivamente como executivo, foi na área de mídia OH, que é a mídia Out of Home. Então, trabalhei nos maiores players aí desse segmento no Brasil. E hoje em dia ainda mantenho um certo vínculo, porque eu fiz uma transição de carreira, né? A partir do momento que eu fui fazer o meu MBA de Gestão Estratégica Econômica de Negócios, na FGV, me veio um estalo, porque eu percebo que o mercado, por mais que ainda se fala hoje de diversidade, o mercado ainda tem uma certa restrição com a questão da idade das pessoas. E eu também entendo que essa questão da idade ela acaba sendo um potencializador para todas as outras diversidades, porque se você é uma pessoa preta, a idade vai chegar para você. Então, você, além de sofrer esse preconceito, você vai sofrer o preconceito também da idade. Seja por religião, por gênero, seja o que for, o etarismo acaba potencializando esse problema. Então, eu percebi que eu estava jovem ainda para a academia. E depois, logo em seguida do MBA, eu resolvi fazer um mestrado para estudar esse tema, que durante mais de 20 anos eu exerci na prática, que era liderança, em cargos de liderança. Falei, não, para eu fazer essa transição de carreira, eu preciso agora juntar ao meu conhecimento prático, à minha experiência prática, eu preciso juntar a teoria. E aí fui fazer o mestrado também na FGV, em gestão para competitividade, focado em gestão de pessoas, e o meu campo de estudo foi exatamente liderança, competências, cultura, esses assuntos organizacionais. Eu acho que isso, nos dias de hoje, né,
Antigamente, quem tinha o conhecimento era o rei na empresa, né? E normalmente ele blindava o conhecimento e todo mundo tinha que chegar nele para, de alguma forma, sair com uma devolutiva ou sair, né, com uma atividade ou decisão, entre outros, né? Hoje, até o Dal Bosco esteve aqui, um abraço para o amigo Dal Bosco, né? Ele deixa muito evidente que informação hoje está às mãos de qualquer um, né? É só dar um Google e você já consegue ter informação. Às vezes você não sabe se aquela informação é boa, mediana ou ruim, né? Porque o Google dá uma pesquisa, você acaba pegando de forma meio geralzona, meio geral aí o que tem de conteúdo na internet. Mas muito mais agora do que ter informação é justamente saber liderar e saber conduzir essas pessoas, né? Porque nós estávamos falando no podcast lá com o Dal Bosco, tem empresas que têm turnover de 4 meses, né? Eu até me assustei, ele levou alguns dados numa palestra que nós fizemos, se não me engano era Uber, 1,12 meses. Então, não 1,2, 1 ano e 2 meses e alguns dias, que era o turnover médio. E é uma condição de mercado, né? E aí acho que essa especialidade tua e o teu foco na liderança, saber como lidar com esses jovens, acho que isso, quem consegue entender isso, né? Acho que tem a chave do novo sucesso aí, digamos assim. Pergunta de $1 milhão, né? Mas assim, você trouxe um ponto interessante que eu fui fazer o mestrado exatamente para dar nome para essas coisas, né? Que a gente vê no dia a dia. Então, isso que você comentou no início, né? Do rei, o líder era aquele que dava a última palavra, a gente pode chamar isso de liderança heróica. E hoje a gente vive um contexto de uma liderança pós-heróica. E o que seria essa liderança pós-heróica? É o exemplo que você deu. Aconteceu um problema, a equipe para e fica esperando que o líder dê a solução para aquele problema. Num contexto pós-heróico, o líder não tem todas as respostas. Ele sabe fazer boas perguntas. E é isso que ajuda você a desenvolver a tua equipe e desenvolver novas lideranças. A dar o norte. Exatamente. Né? Eu sempre gostei dentro com as minhas equipes, quando alguém chegava para falar que tinha um problema, algum liderado meu, eu já perguntava assim, mas e aí, o que você fez? Não fiz nada ainda. Sim, mas o que você acha que deve ser feito? Então você começa a estimular a pessoa a ela pensar, a ela ser independente, né? E com o tempo, as pessoas que trabalharam muitos anos comigo, elas já viam, aconteceu isso e eu resolvi dessa maneira. Errado ou não, a gente vai avaliar depois. Resolveu o problema? Que isso é um outro ponto também, né? Que muitas organizações sofrem com isso. É que, na verdade, assim, né, Dal? Eu estava até discutindo semana passada sobre isso. E eu costumo falar lá em casa, né? Depois que a decisão foi tomada para resolver algum problema, ela foi tomada sobre aquilo que você tinha de conhecimento no momento, as variáveis do momento, né? A emoção do momento, entre outros. Normalmente, ou quase na totalidade dos casos, quando você olha para trás, né, com presença de espírito, tranquilidade, né, olhando de fora, não mais envolvido no problema, a decisão sempre vai ser um pouco melhor. Claro. É a análise, é o estudo de caso que você vai fazer para que você possa errar, mas erros novos. Você não vai errar o que você já errou no passado. E aí, o problema do gestor está em se você decidiu errado. Nunca vai ter decisão certa. A decisão certa foi por uma determinada pessoa, com a experiência dela, e no contexto. Conhecimento e um contexto. Né? E o líder, normalmente, tem uma visão um pouco maior, trabalha a liderança, sabe conduzir bem isso, tomaria uma decisão diferente. Cada pessoa vai tomar uma decisão diferente. E aí não tem certo e errado, né? Tem a decisão tomada. Se ela não foi mais apropriada, acho que você falou bem agora, né? Se ela não foi a mais apropriada, então tem que pegar aquilo de maneira muito simples e rápida. Assim, nós podíamos ter feito isso, mas com esse plus a mais aqui para ficar perfeito. Acho que é isso mais ou menos ou não? É exatamente isso. Você faz um estudo de caso. Você cria um manual de falhas, de erros. E o que aconteceu, como foi resolvido e como é que você pode melhorar. Então, você pode chegar à conclusão de que você precisa fazer um treinamento específico para a equipe para quando acontecer ou se acontecer novamente algo parecido, a equipe já está preparada. Então, você cria ali maneiras de manter a sua equipe treinada.
Mas o mais importante, que eu acho que falta muito, né, Rodrigo, é que as pessoas, quando aparece o problema, as pessoas focam nas pessoas e não no problema. Então, tem um meme que roda por aí, né, daquele fluxograma de problemas, tipo, aconteceu o problema. Aí você desce, tem quem botar a culpa? Sim. Aí você vai para o final resolver o problema. Não. Não. Aí, então você... Aí vai achar em quem botar a culpa, não em quem resolve o problema. Exatamente. Então, o ideal que eu falo, gente, o problema é o problema. A hora que a gente tiver terminado de solucionar, aí a gente faz um estudo, vê quem falhou, o que falhou, como pode melhorar. Mas o principal, e principalmente quando você pega uma empresa que trabalha diretamente com cliente, que atende ali pessoas, né? Você tem que resolver o problema da pessoa que está ali na tua frente na hora, não é você repassar. É o sentido do tal do empowerment, né? A pessoa tem que ter a capacidade de resolver o problema do cliente que está ali, para você encantar. Mas você falou um negócio muito interessante, Dalmo, porque normalmente as pessoas ficam perdendo tempo em procurar o inexplicável muitas vezes, né? E esquecem de fazer o básico, o bom, o essencial. Normalmente a gente fica procurando soluções lá na frente, o que pode ser feito de muito melhor, mas você não faz o básico. Quando você falou que nós temos que dar a resposta para o cliente externo, né? Ou sim ou não, pode ou não pode, né? E se pode, né? De que forma que pode, mas a gente esquece muitas vezes que dentro da empresa nós temos o nosso cliente. E eles também precisam de resposta assertiva. Sim. Se dá, se não dá, e se dá, de que forma vai acontecer isso? E a empresa que percebe isso e consegue fazer essa movimentação com rapidez é a empresa que não é superada no mercado. Porque a grande maioria vira um elefante branco caminhando, né? Dando os passos lentos, né? E isso vai impactar diretamente naquela questão do turnover que você falou. Porque a hora que a pessoa sente que ela não tem autonomia, que ela não consegue resolver um problema simples, né? A pessoa começa a ficar desmotivada. E isso acaba levando ela às vezes, até para o teu concorrente. E a gente tem um termo na economia, né, que se chama sunk costs, que são os custos afundados, né? Que quando o teu funcionário sai da empresa, você pode pegar o uniforme de volta, você pode pegar as ferramentas, você pode pegar o telefone celular, se for um executivo, você pode pegar o carro da empresa de volta. A única coisa que você não consegue tirar da pessoa é o conhecimento que ela adquiriu ali. E aí, muitas vezes, ela vai levar esse conhecimento, relacionamento com o mercado, ela vai levar para o teu concorrente. E aí você tá... E assim, né? Porque demorou, às vezes, 5, 10 anos para construir. Exatamente. Né? Ela vai levar para o teu concorrente no instalar de dedo. Já vai pronto. Já vai pronto. Formatado com toda a forma do que pode dar errado e pode dar certo. É por isso, e aí afeta também essa questão, né, que você estava falando anteriormente sobre manter as pessoas na empresa. Essa semana eu fiz uma publicação um pouco provocativa, né, no LinkedIn. Quem estiver nos assistindo aqui, por favor, me sigam lá no LinkedIn, se conectem comigo. Procura esse texto que foi para provocar mesmo. Que eu falo, se você quiser atrair e manter os talentos na sua empresa, pare de reter talentos. Porque quando você fala em retenção de talentos, a retenção, a semântica da palavra, ela é você impedir o progresso né? No fundo é isso. Então, às vezes, você tem um funcionário na tua equipe que ele ficou maior do que a tua empresa. Isso é ruim? Não, não é ruim. Para que você vai ficar prendendo esse cara se ele quiser ir para o mercado? Vamos pegar aqui, fazer uma analogia, né, com o futebol. Quando você pega ali aquela garotada da base, que você tem uma joia ali, um destaque. 2, 3 que despontam excepcionalmente diferente dos outros. Mas você não tem espaço para ele no time principal, porque você tem ali a tua estrela no time principal. O que você faz com esse cara? Você empresta ele para outro time menor, para ele poder ganhar experiência, e no futuro ele assume ali. Então, isso já aconteceu comigo. Estava contando aqui até uma questão particular. Eu trabalhei numa empresa durante
3 meses, recebi uma proposta para ir para uma outra posição, com melhor salário, com melhores condições, com cargo diferente. E na época o diretor, né, eu fui muito transparente com ele, avisei, estava fazendo processo seletivo e tal. Quando eu fui aprovado, eu entreguei na mão dele a minha carta, minha proposta, né, de trabalho da nova empresa. Ele leu, ele falou assim: vai com Deus, o dia que eu tiver cacife eu trago você de volta. E passados 8 anos, eu voltei a trabalhar nessa empresa, assumi uma posição sênior, né, da operação em Curitiba, e fiquei 4 anos aí nessa empresa, nessa posição, e saí para assumir uma outra posição também, um outro desafio, tudo dentro da área aí da mídia OH. Mas então você veja que quando você pensa, ao invés de você pensar em reter talentos, eu entendo que as empresas têm que começar a pensar em fidelizar talentos. Você não quer fidelizar o teu cliente externo, para quem você vende? Por que você não vai fidelizar o teu cliente interno? Que é o que proporciona ao teu cliente externo a melhor experiência. Então, faça com que o teu ambiente de trabalho, e aí está a liderança direta, né? Faça com que o teu ambiente de trabalho seja atraente o suficiente para que o teu funcionário não queira sair da empresa. Porque quando ele toma a decisão... decisão tomada, às vezes é difícil voltar atrás, né? Exato. Mas como é que fica, assim, quando a gente fala quando a gente fala em empresa pequena, está muito próximo do dono. Isso. É mais fácil, o dono está vendo, ele vê a desenvoltura, né? Ele consegue encaixar. Mas quando se pega uma empresa de grande porte, né? Assim, aí tem os seus feudos e os oceanos azuis lá dentro, Sim, né? sim. E aí tem interesses, né? Eu trabalhei em várias empresas de grande porte e, infelizmente, eu presenciei isso e vivi isso. Quando determinado grupo se sente ameaçado, né? Ele se preocupa mais com ele do que com a empresa, né? Como é que resolve isso? Como é que traz isso? Como é que, frente à nova liderança, como é que isso acontece, né? Como é que a gente consegue reter a mão de obra, né? Sendo que normalmente a pessoa não é pela atividade, não é nem pelo amor à empresa, não é por nada disso. É pelos conchavos e os combinados, os acertos que acontecem nos meandros lá do negócio. Então, é uma questão de relacionamento, né? Aí que você está trazendo para uma questão de relacionamento. Porque você pode ter, às vezes, uma empresa que, de uma forma geral, você tem um ambiente tóxico, mas você tem um feudo, como você falou ali, de um líder que as pessoas estão ali fechadas com ele, que esse líder blinda a equipe dele. E aí esse líder tem que ter uma casca muito grossa, né, para poder fazer isso. Ele vai receber a pressão, ele vai filtrar essa pressão e vai passar de uma forma diferente para a equipe. Como pode acontecer o contrário também. E aí, numa grande empresa, isso é comum. Você tem... A empresa está lá na GPTW, né? Great Place to Work, é uma empresa maravilhosa, todo mundo elogia, mas você tem uma área específica que ninguém para ali. E aí entra a questão da análise que o RH tem que ter um cuidado de fazer esse monitoramento. Então, assim, eu tenho um turnover alto, ok, geral, mas eu tenho que começar a abrir essa informação para descobrir onde é especificamente o problema. Porque, às vezes, é um departamento, uma equipe que está puxando esse turnover para cima. Então, eu sei que é ali que eu tenho que atacar. Então, assim, quando você fala de empresa pequena, que você fala com o dono, né, a responsabilidade é praticamente dele ali, né, de manter as pessoas dentro da empresa. Quando você pega grandes organizações, grandes corporações, você tem que tomar esse cuidado de manter as lideranças treinadas e aptas para fazer efetivamente liderança e não gestão. Eu gosto de falar que a gente faz gestão de processo e lidera pessoas. Quando você fala de gestão de pessoas, na minha cabeça é a parte mais administrativa. É você fazer o apontamento de horas, pagar benefício, contratação, demissão, são os fluxos mais administrativos. Sim.
Mas liderança, a gente, quando fala de liderança, é relação entre pessoas. É líder e liderados. E aí, a pergunta é, os líderes da sua empresa, por maior que seja, eles estão capacitados para fazer efetivamente a liderança? Essa é a pergunta que a gente tem que começar a fazer para chegar nesse ponto que você falou. Pô, como é que como é que eu faço com Ou que resolvo isso, né? resolvo essa situação? Então eu tenho que ir no pontual. Eu tenho que, se eu tenho um problema que está incomodando a organização como um todo, eu tenho que abrir esse item e ver lá onde que é a causa. Se a causa for em mais de um lugar, pô, talvez fazer um treinamento geral para toda a liderança. Se for uma pessoa específica, talvez uma mentoria ou um treinamento específico para aquela pessoa, que outros também podem se valer disso, né, e servir para toda a organização. Dalmo, o papo tá ótimo, mas nós chegamos ao final do primeiro bloco. Agradeço a todos pela audiência e estar nos escutando por enquanto. Estamos de volta, estou com o meu amigo Dalmo, uma das pessoas mais brilhantes aí no Brasil, na área de liderança. E eu tenho uma pergunta para ele. Nós estávamos falando de turnover, né, retenção de talentos, etc. E os jovens, né, os nossos filhos, né, eu tenho filhos nessa idade, eles estão muito acostumados a dar um Google e ter a resposta rápida. E você falou no bloco anterior que quando o líder não dá essa resposta, né, não consegue concretizar isso gera frustração e pode desencadear aí a saída dele da empresa. Como é que lida com isso hoje em dia? É uma questão interessante, viu, Rodrigo? Porque o que eu vejo é o seguinte, hoje, até com o grande acesso que a gente tem à informação, as pessoas elas estão acostumadas a ver o final da história, né? Então é o final do sucesso. É o Rodrigo que chegou no topo da carreira. O super-herói. Os artistas ou os empresários que conseguiram ter sucesso, né? Eu digo o seguinte, olhem a trajetória, não olhem o que a pessoa é hoje. Olhem a origem dela e o caminho que ela trilhou para chegar lá. E tem um filme muito legal que eu já indico aqui para o pessoal. Eu só não me lembro direito se é Em Busca, eu sempre confundo, se é Em Busca da Felicidade, eu acho que é Em Busca da Felicidade, que é com Will Smith, que ele fala sobre o Chris Gardner, né? A história verídica do Chris Gardner, que estava numa situação muito difícil, teve que dormir em banheiro de metrô, porque não tinha lugar para ficar, teve com que ficar em dele, alguém. né? Isso aí. Ótimo. E ele conseguiu superar tudo. Então, assim, hoje ele é uma pessoa de sucesso, mas o filme retrata bem a trajetória, a história dele,
né? O quão é difícil chegar a esse O quanto é tal difícil. sucesso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela ajuda a gente a ter acesso à informação, mas ao mesmo tempo ela começa a criar uma ansiedade que a gente quer saber o final da história. Então, eu vejo que essa juventude hoje, elas estão muito ligadas à questão do sucesso das pessoas, mas o sucesso que ela tem hoje. E acabam não pesquisando todas as dificuldades que elas tiveram no passado para chegar onde chegaram. Eu gosto muito de futebol americano, sou fã de futebol americano. E eu gosto de contar a história também do Tom Brady. O Tom Brady, ele foi o 199º escolhido dentro do draft no ano em que ele foi selecionado para a NFL, né? Então, ou seja, tiveram 198 pessoas que foram escolhidas antes dele e mesmo assim ele chegou onde chegou. O maior campeão do Super Bowl de todos os tempos, um atleta assim, teve uma carreira de muito sucesso. Mas se ele tivesse desistido lá, eu só sou o 199, isso não vai dar em nada. Se ele não tivesse foco, determinação, se ele não tivesse trabalhado. E a gente pode, no esporte, você pode dar alguns exemplos aí, o Oscar, o Zico, né? Que passaram por... O Senna, Schumacher, o Hamilton, que bateu, superou todas as marcas do Schumacher, já eram praticamente dadas como inatingíveis, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, as pessoas, e principalmente os jovens, então dou um recado para vocês. Quando vocês encontrarem alguém de sucesso em quem vocês se inspirem, procura conhecer não a vida dessa pessoa hoje. Vai buscar, e aí a gente tem informação à vontade hoje, mas vai buscar a origem da pessoa. De onde ela veio e todas as dificuldades que ela passou para ela chegar onde chegou. Aí você vai ver como é que é difícil o caminho, mas é um caminho que vai te dar uma formação, vai te dar uma resiliência, vai te dar uma firmeza ali, né, na condução da sua carreira quando você chegar num cargo mais sênior. A gente fala de empresário brasileiro, não sei se no mundo tem a mesma conotação, né? Mas aqui a gente fala que para ser empresário bem sucedido no Brasil tem que quebrar umas 3 ou 4 vezes pelo menos, né? Para aprender com essa história e para ver o que não se faz para fazer a coisa certa, né? Seria mais ou menos isso, né? Exato. As dificuldades, sim. Errar é ruim? Depende. Se você errar e continuar insistindo no mesmo erro, é péssimo. Se você errar, aprender com o erro e tentar ver o que você pode fazer de diferente para ter um resultado diferente, não tem problema errar. O erro faz parte do processo. E aí entra também mais uma questão da liderança. Aquele líder que não suporta e que pune o erro, ele acaba matando a evolução, a criatividade da equipe. Porque se eu estou numa reunião, levanto a mão e falo assim, olha, eu tenho uma sugestão. E o meu líder fala que a minha sugestão é imbecil, que a minha sugestão é horrível, que não sei o quê. Acontecem duas coisas. Primeiro, eu não vou levantar a mão de novo. Segundo, você vai ter algum incentivo de levantar a mão e dar uma outra ideia? Não. Então você mata o time. Sabe que a minha menina, ela fez o colégio militar. E foi muito grato para nós, porque uma das coisas boas que acontece no colégio militar é que não existe pergunta boba. Existe dúvida. E a dúvida, a forma como o teu coleguinha coloca, né, na amplitude dele, na presença do momento, no nervosismo, né, nas palavras que ele achou para fazer a pergunta, é a dúvida dele e todos têm que ser respeitados. Se não responde, vai para o apontamento. Porque é respeitar o próximo. Acho que vai muito muito paralelo com isso, né? Porque se você traz um tempo, uma decisão colegiada, né, numa mesa, aí você tem pessoas com mais desenvoltura, menos desenvoltura, com mais experiência, menos experiência, que já passaram por problemas parecidos e outros que sequer chegaram próximos, né? E aí ele dá uma sugestão que parece não mais correta, né? Sim.
e aí vira motivo de chacota, com certeza você vai bloquear essa pessoa, né? Ela não vai, em determinado momento ela vai poder te dar a melhor solução do mundo, de forma muito simples. E ela não vai fazer para não ficar na vitrine. Exatamente. E hoje eu dou aula também em algumas instituições de ensino. Dou aula na área de liderança, de gestão de pessoas, de recursos humanos. E o que eu sempre gosto de falar no primeiro dia de aula, eu faço os acordos lá com a turma. Um dos acordos é: a única pergunta ruim é aquela que não foi feita, porque a pessoa guarda para ela. E aí a gente tem que entender que, por exemplo, se você está num curso de formação executiva, seja de liderança, de business partner, né, profissionais de RH, se você está numa formação dessa, você tem uma turma heterogênea. Você tem gente que está há 3 anos no mercado, tem gente que está há 10 anos no mercado. Você tem gente que é formada em direito, tem gente formada em engenharia, tem gente formada em administração. Então, a gente tem que ter esse respeito pela dúvida das pessoas, porque não é porque a coisa é óbvia para mim que é óbvia para todo mundo. Vamos pegar um exemplo de obviedade? Você tem viajado de avião ultimamente? Você viajava de avião há 15 anos atrás? Há 15 anos atrás, o speech lá da aeromoça, né, do comissário, era: se tiver uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Automaticamente. Você puxa para liberar o fluxo do oxigênio, coloca em cima do nariz e da boca. Depois vai atender a pessoa Depois da pandemia, e ainda hoje em dia, né, 5 anos se passaram, faz parte do speech. Caso você esteja usando uma máscara facial, retire a sua máscara antes de botar a máscara de oxigênio. Parece óbvio, mas precisa ser dito. Por quê? Dentro do avião, você tem o passageiro frequente, que viaja toda semana, e você tem aquele passageiro de primeira viagem, que não sabe nem onde encontrar a poltrona dele dentro do avião, né? Então, o óbvio, muitas vezes, ele precisa ser dito. E quando você está numa equipe, ou principalmente se você assume uma nova equipe, uma nova empresa, trocou de emprego, você está indo para um novo ambiente, é mais do que necessário você falar o óbvio. Você ser claro. A comunicação, aliás, é uma das competências fundamentais para a gente falar de liderança. Porque a competência, eu tenho para mim que ela é uma competência de ordem mista. Ela envolve hard skills, as competências técnicas, e soft skills, que são as competências humanizadas, relacionais, né? Porque você precisa dominar o idioma para se expressar bem. Então, aqui a gente está falando em português, mas se você vai trabalhar numa empresa onde você precisa se relacionar com seus pares em outros países em inglês, em francês, em alemão, você vai ter que dominar a língua. Então, você precisa do hard skill. Só que você precisa do soft skill, porque a entonação de voz, a tua expressão facial, a forma como você fala, como você se comunica, vai impactar diretamente na segurança que você vai passar para o teu liderado. Se você vai ser mais condescendente. O receptor vai receber de maneira totalmente diferente a mesma coisa. Exatamente. É o que eu falo na gestão, né, da empresa, né? A natureza de uma empresa é realizar aquilo que ela se propôs lá na criação dela, né? Então, uma empresa de parafuso vai fazer parafuso. Uma empresa de transporte vai ter um caminhão, colocar uma carga no caminhão e levar de um lugar para qualquer lugar. Mas o como se faz. Exatamente. É o como se faz que é a grande diferença. E a mesma solução pode colocar 1000 empresas iguais, 1000 problemas iguais, a solução nunca vai ser igual de uma para outra. Para a mesma empresa, mesmo negócio, mesmo problema, né? Então, porque se envolve as pessoas, absorção, conhecimento, a desenvoltura para poder realizar, né, aquelas atividades para poder reparar isso ou melhorar o desempenho, as condições momentâneas, né, sai da onde vai para onde, são inúmeras variáveis que influenciam diretamente. E o erro dos líderes, né, e aí pega lá desde o dono, o presidente, achar que ele liga para o colega dele de uma empresa, normalmente você está no teu meio, né, e uma empresa realizou uma determinada atividade muito bem. O erro dele é que ele pegar aquilo que foi feito na outra empresa e implantar
e aumente na sua empresa. Não vai funcionar. A cultura é diferente. E aí ele acha que as pessoas que estão com ele não são boas. Exatamente. Na minha carreira profissional, eu nunca levei ninguém comigo, que trabalhou comigo. Nunca deixei ninguém desassistido. Teve pessoas que saíram de uma empresa e em 15 minutos eu empreguei ele, indicando. Mas eu nunca levei ninguém. Porque eu sou da convicção, da teoria, né, da certeza de que a essência está na empresa. Eu, como líder, que tenho que levar maneiras de entender o mesmo problema de forma diferente. Não, e você, como líder, se você vai para outra empresa, você tem que se adaptar à cultura da nova empresa também. Né? Isso mesmo. Agora, é interessante esse ponto que você tá trazendo, né? Porque eu gosto de brincar o seguinte. Tem alguma... E eu já vou te provocar agora. Você conhece alguma empresa que dá lucro, que dá resultado? Sim, conheço empresas que, Então, eu não conheço nenhuma. que dá lucro e Eu resultado. não conheço nenhuma. Porque, pensa comigo, se a empresa por si só desse lucro, era fácil. A gente abria um CNPJ, entendi. sentava A em configuração casa. jurídica. A configuração não. Você sentava em casa Ela e realiza ficava lá, atividade. maratonando série, Isso. pega avião, viaja, vai conhecer o mundo. As empresas, se o empresário pudesse ter lucro sem contratar ninguém, você acha que ele não faria? Com toda certeza do mundo. Então, é por isso... E mesmo com toda a tecnologia de hoje, vai continuar passando por pessoas. Exato. Então, é por isso que eu falo que esse tema da liderança de pessoas, ele é essencial para a empresa, e principalmente quando a gente está falando aqui de conselho, vamos puxar para o conselho também. Se a gente está falando de conselho, discutir pessoas dentro de um conselho é de fundamental importância. O financeiro é importante, é óbvio que é. Mas tem gente trabalhando no financeiro dentro da empresa? Tem um diretor financeiro, tem um controller, tem um gerente. Certo, não vai ter então, são essas as pessoas que vão gerar o resultado. O resultado não se gera de forma autônoma, não é sozinho, não é por si só, não basta abrir um CNPJ. E eu faço uma outra brincadeira também, estou dando spoiler direto aqui, né? O pessoal não vai nem querer me contratar depois de fazer palestra e treinamento, mas uma empresa nada mais é do que um CNPJ composto por CPF. Se eu quero atrair e manter dentro da minha empresa os melhores CPFs, eu tenho que ter o melhor ambiente de trabalho. E quem é que gera o ambiente de trabalho? É o líder. As pessoas acabam focando muito no RH. Pessoas, RH. Não, o RH é aquele departamento que vai dar o apoio para que as lideranças possam criar esse ambiente positivo, emocionalmente seguro, né? Mas a responsabilidade é do líder. Mas a responsabilidade é do líder, porque aquele funcionário, por exemplo, você chegou, aquele funcionário ele vai passar mais tempo com o RH ou com o líder dele? É com o líder. Então, assim, o RH ele tem a responsabilidade de uma visão mais macro. E, obviamente, se tiver alguma coisa pontual, ele desce para o micro. Mas ali a liderança direta é que está em contato com o colaborador, ele que com o liderado. É ele que sente a necessidade. Ele que vai demandar para o RH, olha, eu, por exemplo, como gestor, né, como head de uma operação, eu percebi que os líderes da minha operação precisavam de treinamento. Eu fui ao RH, eu preciso... Tem um budget aqui e tal, eu preciso de treinamento para os meus líderes. Porque eu via que eles tinham essa dificuldade. E isso não é assim, treinamento. Né? Uma coisa específica. Tipo de isso aí. Aí o RH pode entrar e te orientar, e aí você faz um trabalho a 6 mãos, 4 mãos, 8 mãos, enfim. O que realmente precisa? O RH, poxa, vamos fazer um assessment, vamos fazer uma avaliação para ver o que efetivamente, o que pode dar mais resultado para a necessidade que você está tendo. Às vezes o líder pode não saber qual é efetivamente a solução do problema. E aí o RH vai dar esse apoio para ele. Mas a liderança, ela é fundamental para as empresas. E esse assunto de pessoas, ele tem que ser, sim, discutido sempre nos conselhos. Porque são as pessoas que vão gerar. Você trata bem as pessoas trabalham e geram os resultados para a tua empresa. Sabe
Sim, eu comecei minha carreira, né? Também tem um lado árduo na minha carreira. Tive a oportunidade de ocupar posições de relevância em grandes grupos. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu sempre exercitei, é estar junto com as pessoas, com as minhas pessoas. Não importa, eu já tive divisão com 25 mil funcionários, né? Que eu era o diretor responsável, né? Mas eu nunca deixei de estar no campo. Isso é Porque importante. o campo, no campo tem uma coisa que de relatório nenhum, né, na matriz vai te entregar, entendeu? Que é o momento, que não é só o recurso, entendeu? É a orientação, é estar junto, É o clima. né? Pegar junto para resolver, né? Às vezes, por mais insignificante que seja uma atividade que você vai ajudar a fazer, uma participação minúscula tua, aquilo dá tanta importância para o funcionário que está lá Sim. exercendo aquilo, né? E o outro, né, que eu vejo dos líderes, né, que eu entendo que seja um dos maiores erros, é que quando alguém precisa de algum recurso lá na ponta, tem que preencher 50 relatórios e passar por 20 níveis de aprovação. Quando ele libera o recurso, já não precisou mais, já é outro tipo de problema que precisa. Exatamente. E quando você está no campo, ele te pede 10 de alguma coisa e você sabe que precisa de 20, porque um líder normalmente tem que ter um pouco mais de abrangência do que o liderado, né? Conhecimento, vivência, experiência, entre outros, né? Posso que 10 não resolve o teu problema, tá aqui 20. Determinada. E é isso que faz tracionar o resultado, é isso que faz as pessoas serem assistidas, é esse contato próximo, no meu entendimento, vem um pouco daquele negócio da família, né, que você falou muito bem, né? O exemplo. De ser o paizão para dar o ombro amigo, o paizão para orientar e o paizão para cobrar, quando precisa. E isso dá o equilíbrio. E aí, estando lá, né, e vendo a fisionomia, né, os soft skills e os hard skills, né, exercitando isso na plenitude, é que aquela pessoa não vê como uma particularidade, uma perseguição, ou só eu, ou só o meu setor. Eles conseguem ter a amplitude de que a empresa é uma engrenagem, tem engrenagens que são grandes, engrenagens menores, mas a engrenagem grande não é mais importante do que a pequenininha, porque se não tiver pequenininha no relógio não vai funcionar. Não funciona, exatamente. É essa questão, né, de você... Dizem, né, brincam, né, que pai e mãe educam e os avós estragam, né, as crianças. Mas isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Eu sei porque os meus pais são assim. Mas foram maravilhosos comigo, né? Mas assim, a nossa... Quando a gente fala de um líder, né, o paizão, é bem isso que você falou. Não é um líder pai, não é um líder avô. Você não pode ser um líder avô. Você tem que ser o líder pai. Você tem que reconhecer os sucessos, você tem que criticar e você tem que, às vezes, também punir, mas punir não de uma maneira negativa, né? Não de uma maneira ostensiva. Mas quando eu falo de punição, não é você castigar a pessoa, mas é fazer com que ela entenda... Mas o limite. Exatamente. Agora deu. Acabou. Daqui para cá não tem mais. Mas é assim, eu vejo muito isso, né? E quando você está junto, as pessoas entendem isso. Às vezes as pessoas assim, talvez não tenha a melhor forma, a melhor habilidade para liderar, mas é justo. É justo. Então quer dizer que ele não... Porque a gente vê muito nas instituições, às vezes, a injustiça, né? Para alguns eu tenho uma mão, para outros eu tenho uma mão um pouco mais pesada. E eu acho que dentro, né, da governança, né, desse exercício de liderar, que é uma... Eu acho que é a forma mais imperfeita, na busca da forma mais perfeita, né? Tentando conciliar tudo isso, que é a liderança, né? Que é conciliar cliente, é conciliar fornecedor, é conciliar teu liderado, é conciliar os teus superiores, é o dono, né? Como é que acha a matemática perfeita para que tudo isso se ajuste e esteja mais ou menos todo mundo confortável? Acho que a atividade mais difícil numa empresa é a da liderança, não sei se você concorda. Não, ela é complexa, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, se a gente está gravando aqui um podcast, se der algum problema na câmera, no vídeo, no som, o que você vai fazer? Você vai chamar um técnico, um especialista.
Então, geralmente, essa pessoa ela tem muito conhecimento desse assunto, ela vai direto lá no ponto, é esse cabo que está desligado, é esse software que tem que reiniciar, né? Então, problemas de natureza simples, a gente acaba chamando o especialista. Mas quando a gente tem problemas de natureza complexa, como você já falou anteriormente, quando você começa a colocar muitas variáveis no problema, problemas complexos são as equipes que resolvem. E as equipes geralmente têm uma liderança. Mesmo que você não tenha uma liderança formal, instituída, você acaba tendo aquela liderança da pessoa que se destaca naturalmente, que a equipe vai pedir o apoio dela, né? Vai seguir aquela pessoa. Então, problemas complexos a gente resolve em grupo. Com certeza. Então, chegamos ao final de mais um bloco. Agradeço novamente a tua presença e até o próximo bloco, pessoal. Estou aqui com o meu amigo Dalmo, né, para o terceiro bloco. Está me dando uma aula de liderança. Ele deu uma pincelada sobre governança. Eu sei que ele é formado e é um especialista na área também, mas tem tanto tema para falar sobre liderança que nós vamos ter que gravar, acho que, outro programa. E eu queria te fazer uma pergunta. Tá? Os mais de 50, como é que se colocam no mercado? Como é que as empresas estão vendo? Né? E nós falamos um pouco de retenção de talentos, né? Conhecimento. E nessas pessoas eu acho que pousa, né? Paira uma profundidade de conhecimento que às vezes jovens precisariam desse suporte, desse apoio das empresas e às vezes não tem. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que entender que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, como dizia o personagem, né? Estudava geografia, a gente via que a pirâmide etária, você tinha uma base bem larga de crianças, jovens, adolescentes, e ela ia funilando, era realmente uma pirâmide. Hoje em dia, essa base está encurtando e o meio da pirâmide está virando ali um balão, né? O meio da pirâmide está aumentando. Isso não só no Brasil, você pode pegar, o mundo inteiro está assim. Pela expectativa de vida. Né? São vários fatores. Hoje as pessoas estão tendo menos filhos do que no passado. A expectativa de vida aumentou. Então, as pessoas hoje são úteis por mais tempo. Antigamente, uma pessoa de 45 anos já era considerado idoso, 50 anos já era considerado idoso. Hoje, a gente vê pessoas de 60, 70 anos extremamente lúcidas
e que tem um conhecimento que foi adquirido não só nos bancos das universidades, dos cursos, ou das empresas, mas da vida. E esse ensinamento ele é valiosíssimo. Competências, elas não são só as competências ensinadas nos bancos das escolas, das universidades. As competências muitas vezes são ensinadas pelos seus pares dentro das organizações. E se você tem uma pessoa com essa experiência, ela é um ativo valiosíssimo para a sua organização. Porém, ela também precisa da juventude, da interação com a tecnologia, essa geração que já nasceu, né, que não faz sentido para essa geração você falar, disca um número aí para mim no telefone. A gente sabe por que a gente fala para discar, né? Mas eles não entendem por que eu disco se eu teclo ali na tela. Então, a gente tem também uma possibilidade hoje de uma mentoria reversa. Não só o mais experiente em idade ensinar o mais jovem, mas o mais jovem também capacitar essa pessoa para até a gente falar aí sobre inclusão digital. O que precisa é ter esse entendimento e as empresas não só praticarem, quando a gente fala de ESG, né, do social ali, dos programas de diversidade que as empresas muitas vezes implantam, não é só colocar isso como um endomarketing, de criar valor para a marca empregadora, mas é para efetivamente você viver a liderança de forma plena. Como eu disse já lá no início, né, o etarismo ele acaba influenciando, potencializando todas as outras diversidades. Né? Se hoje uma mulher sente dificuldade de ocupar um cargo de liderança numa empresa, e ela é uma jovem de 27, 26, 30, 35 anos, quando ela tiver 50, além dela ser mulher, ela ainda vai sofrer o problema da idade. Então, eu acho que é uma mudança aí de mentalidade, é o mindset, é mudar essa mentalidade de que a pessoa acima de 50 anos ela já não pode mais render o que devia, ou o que poderia, né, no passado. Ela pode hoje não saber correr, mas ela conhece todos os atalhos para chegar no mesmo lugar que o jovem. Na frente, muitas vezes. Às vezes, muitas vezes na frente. O que eu vejo que talvez seja ali um entrave é que esse profissional com mais experiência, obviamente ele já passou da fase do júnior, do pleno, do sênior, então ele acaba entrando com ou demandando um salário mais alto, né, do que o jovem que está entrando. Ambos são importantes dentro da empresa, mas aí é a questão de você valorizar. E aí, veja, é uma questão de valor e não de preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Eu posso ir num restaurante, pagar 300, 400 reais numa conta e sair completamente satisfeito, e posso ir num outro restaurante e pagar 30 reais e sair completamente insatisfeito. Então, é o valor que eu percebo naquilo que eu vou receber. Então, se eu estou pagando um salário mais alto para um profissional, 50 a mais, e ele está me entregando de volta, eu tenho que enxergar o valor nessa pessoa e remunerar essa pessoa de acordo com o valor que ela está trazendo para a minha empresa. O salário é meramente o preço. Então, se você paga um salário mais baixo para um jovem que vai te entregar 30%, 40% do que um profissional sênior entrega, aonde você tem mais valor ali? Né? Agora, esse profissional ele precisa desse início de carreira, e aí também quando a gente fala de etarismo, não é só o pessoal 50 a mais, é o pessoal que está iniciando também. Né? Eu tenho uma filha já, eu digo que ela é quase adulta, porque ela está nos 20 ainda, mas vai fazer 21 ano que vem, e ela falava para mim, pai, hoje ela está trabalhando, ela falou assim, pai, a maior dificuldade que eu encontro é que todo mundo pede experiência. Mas como é que você vai pedir experiência se ninguém nunca trabalhou? Né? Então, óbvio, quem quiser depois saber mais, existem técnicas para os jovens, né, para conseguirem demonstrar alguma experiência de competências,
e isso daí vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode conversar. Mas tem que ter uma mudança geral de mentalidade no mercado, de uma maneira geral, para enxergar o valor nessa pessoa que é 50 a mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma outra pergunta relacionada ao mais de 50. É muito mais, mas muito mais difícil você liderar pessoas inteligentes. Porque você tem que ter uma capacidade de movimentação, né? E você tem que ter tido uma curva de aprendizado muito maior. Porque você não chega e faz, simplesmente faz isso. Um jovem experiente fala o seguinte, faz isso. Ele pode até questionar, mas ele não tem argumento para questionar. Uma pessoa experiente já passou por inúmeras vezes na vida dela, profissional, pessoal, situações parecidas, que vai dizer o seguinte, por esse caminho não dá. E aí vai muito na linha daquilo que era o chefe antigamente, né? Mas eu estou mandando. Acontece muito isso ainda hoje em dia ou não? Talvez seja por isso que pessoas... porque às vezes eu vejo pessoas mais de 50 que não custam muito mais caro do que um jovem. E mesmo assim elas não têm empregabilidade. Mas tem o outro lado também, porque esse mais de 50, ele tem que entender, ele não pode achar que o líder dele, que hoje talvez tenha uma idade menor do que a dele, que é um empreendedor de uma startup, né? Que ele também não tem nada a agregar. Então, aí é que entra a questão da humildade na liderança. E a humildade serve para todos. Serve para esse mais de 50 que deu uma ideia e veio ali uma contra-ideia, né? E para esse o líder que está liderando uma pessoa mais velha e entender de que, opa, peraí, me fala mais. Então, assim, é a questão do porquê. Por que você está falando isso? Se tiver sentido, você tem que ter a humildade. Opa, peraí, eu tenho que aprender com o Rodrigo. O Rodrigo sabe de uma coisa que eu não sabia. Então eu tenho que aprender com ele. Rodrigo, me conta mais aqui, vamos ver. E pode ser que não saia 100% a ideia do Rodrigo. Pode ser que em cima da ideia do Rodrigo saia uma terceira que Sim. junta com a minha experiência, que junta com a experiência de outras pessoas da equipe. E por isso que eu falei que problemas complexos são resolvidos em equipe. E para você poder ter essa atenção nas pessoas, essa escuta ativa, você precisa ter humildade para entender que você não sabe tudo. Mas se você souber fazer boas perguntas, você vai tirar desse profissional o melhor dele. Se você é esse profissional, você tem que entender que as pessoas também, ou as outras pessoas com as quais você está trabalhando, têm experiências pelas quais você não passou. E que às vezes aquela tua solução, que deu super certo em outro contexto, ela precisa ser adaptada para esse novo contexto, né? Às vezes é a cultura da empresa, às vezes é um momento econômico que a empresa está vivendo, ou que o país está vivendo, enfim. Acho que a liderança passa muito também por... Eu quando liderava equipes, né, eu me cercava muito de pessoas que eram complementares. Que naquilo que eu sou referencial, que eu sou bom, naturalmente eu sou bom, né? E eu sei muito mais daquilo que eu não sou bom. Porque é naquilo que eu preciso de pessoas que sejam muito boas, para que daí junto consiga sempre achar o melhor caminho, né? O caminho mais equilibrado, né? Com mais amplitude de decisão, até para diminuir sobremaneira o risco do erro, né? Claro, você tem que... tem uma frase que atribuem, né, ao Steve Jobs, que é burrice você contratar alguém e dizer que para fazer um trabalho que ela sabe fazer e você dizer para ela o que ela tem que fazer. É o contrário, ela tem que te entregar o resultado. É óbvio que tudo aí acaba caindo no método BS, né, que é o bom senso. Então, você tem que entender. E eu gosto muito da liderança, onde você mostra o porquê de fazer determinada coisa. Adão, tudo que você demandou na sua vida para os seus liderados tinha um porquê? Basicamente, praticamente tudo tinha. Algumas coisas eu não podia falar. Algumas coisas um pouco mais aprofundado e algumas coisas por uma questão que estratégica, porque eu tinha acesso a informações que eu não poderia naquele momento ainda passar para a equipe. Como é que você
faz aí resolve esse problema, resolve essa situação? Confiança é a base de tudo. Então, eu tinha uma equipe que confiava em mim, que quando eu sempre que pedia para eles fazerem alguma coisa, tinha um sentido, tinha um porquê que você está pedindo para eu lavar determinada coisa, por que você está pedindo para eu tirar esse objeto daqui e botar ali. Quando eu não podia falar, a confiança era tanta que eu falava, eu não posso dizer por que eu estou pedindo isso, mas assim que eu puder, vocês vão entender. E as pessoas faziam. Então, assim, liderar, a base da liderança é confiança. Se a equipe confia em você, cara, é aquela coisa do missão dada, missão cumprida. Entendeu? Então, as pessoas vão fazer. Eu também sempre fiz isso, né? E sempre deixei muito claro, né? Quando eu cheguei numa empresa, eu sempre perguntava, de maneira, uma brincadeira, lógico, né? Quem é mais importante na empresa? A faxineira ou o presidente? Muito difícil achar que a faxineira, alguém levanta e fala que a faxineira é mais importante. E eu falava, a pessoa mais importante é a faxineira. Aí dá aquele choque, né? Mas por quê, né? Falei, porque se a faxineira não vir trabalhar amanhã, todos vocês vão saber. E se o presidente não vir trabalhar uma semana, vocês não vão nem saber que ele não estava na empresa. Não quer dizer ser mais ou menos importante. Exatamente. O nível de decisão do presidente é mais amplo. São as coisas mais complexas, envolvem muito mais estratégia. Mas se a faxineira não vir, não tem nem ambiente para trabalhar no dia seguinte. Exato. É aquela questão, né? Conforme você vai crescendo na hierarquia da liderança dentro de uma organização, o teu olhar começa você precisa ampliar teu olhar, que é a tal da visão holística, né? Você tem que começar a olhar o todo e não mais o micro. E a tua visão tem que começar a ir extrapolar para fora dos muros da organização. Você tem que começar a se relacionar com o mercado, com outros parceiros, com fornecedores, até às vezes com concorrentes. Né? Às vezes você tem uma operação que você pode, junto com um concorrente, criar ali mesmo que seja momentaneamente, você criar uma solução onde os dois se beneficiam. Mas o americano faz muito isso, né? A gente teve aqui a Auto Latina, a gente teve aqui a Auto Latina, né, com a Ford, a Volkswagen. Né? Uma empresa alemã e uma empresa americana. Aqui, né, no caso da Auto Latina. Mas você pega nos Estados Unidos, por exemplo, se monta um mega CD, as fábricas são concorrentes, estão no mesmo parque, né, no mesmo cluster. Né? O canal de saída de entrega do produto é o mesmo, vai para o mesmo CD, lá na gôndola, briga lá na gôndola. O seu produto e o meu é marketing, posicionamento, um tem mais alguma coisa do que o outro, né? Que é o que nós falamos no intervalo sobre a questão da caneca ali, né? De forma, uma analogia. Mas lá existe essa maturidade. E aqui no Brasil, nós ainda continuamos vendo como concorrente, não conseguimos criar ganho de escala. De escala e sinergia. Então, eu vejo assim, que a gente precisa hoje começar a olhar para a liderança de uma forma muito mais colaborativa do que competitiva. E até pegando esse gancho, né, do nosso bate-papo de bastidores aqui, o que muitas vezes acontece nas empresas é que, às vezes, até em função de pagamento de bônus, né, você tem ali a tua meta para cumprir do teu departamento, você não quer nem saber como é que a tua decisão ali vai impactar os outros, a empresa. Por isso que eu falo que você, conforme vai crescendo, você tem que começar a ter uma visão holística. A minha decisão dentro do meu departamento de logística, o que ela impacta no comercial? O que ela impacta no marketing? O que ela vai impactar no financeiro? Né? Então, você toma, às vezes, decisões ali que favorecem você bater tua meta, você cumpre o teu budget, mas ele impacta no resultado da empresa. Mas a empresa está dando lucro, está positivo. Nessa hora, geralmente, ninguém olha. Mas só que, se você olhar nesse detalhe, pode ser que aquele lucro ali, você consiga aumentar ainda mais o lucro. Mas aí que tá. Eu costumo falar o seguinte, ó. É mais ou menos igual carro de corrida. Esquece que tem freio e só acelerador. Né? Eventualmente, dá uma beliscadinha no freio para reduzir uma curva, senão você vai capotar. Né? Então, você tem que ter esse discernimento de fazer o máximo sempre, né? Porque um piloto está fazendo o máximo sempre, o máximo dele, o máximo do carro, o máximo da pista, o máximo da condição, das variáveis. Quando você implanta isso dentro da tua empresa, com a tua equipe, você sempre está no máximo.
se vier uma crise, se vier um problema de concorrência, etc e tal, você sempre vai estar mais bem preparado. Sim. Quando você está contaminado, né, com as decisões, né, quando isso não está claro, um departamento puxando para um lado e para o outro, e aí quando vem uma crise, você não consegue encontrar a solução. E quando você consegue se movimentar para resolver isso, é tão dinâmico o mercado, há mais de 30 anos já é dinâmico, quem dirá nos dias atuais, que a solução que você implanta hoje não serve mais para amanhã. E aí você está tentando implantar aquilo e está gerando mais problema, ainda mais prejuízo ou mais perca de performance. E eu acho que, no meu entendimento, os gestores têm que realmente estar adaptados para a realidade, né? E ter a consciência de tudo que você faz hoje não serve para amanhã. E depois da manhã é diferente. A tal da história de que time que está ganhando não se mexe, né? Mexe sim. Porque se você não estiver mexendo constantemente, o teu concorrente está mexendo. E a hora que ele tomar o teu lugar no mercado, você vai ter que começar a correr atrás dele. Então, assim, todo o trabalho que ele fez em silêncio ali, testando, né, o que eu vou fazer para superar o meu concorrente, e eu estou acomodado, porque eu tenho essa mentalidade do time que se ganha não se mexe, e não faço nada de novo, não entrego nada de inovador, de criativo, né, dentro e aí do o teu mercado. concorrente lança e ele lança e você vai ter que correr atrás dele. Davos, estamos chegando no final do terceiro bloco. E eu gostaria que você fizesse agora, né, um paralelo ou falasse, né, desse um recado para essa nova liderança, o que você acredita, o que você entende que esses jovens, principalmente, né, as pessoas que já ocupam uma posição já têm um pouco mais desse feeling, mas pessoas que querem ocupar a posição de liderança, né, como é que elas têm que se preparar, o que elas têm que correr atrás? Olha, Rodrigo, eu vejo o seguinte. Qual seria a cereja do bolo, a forma? A cereja do bolo é o seguinte. Gente, pensem numa coisa. Há 50, 60 anos atrás, se você se formasse em engenharia, direito, medicina, você muito provavelmente você conseguiria trabalhar 30, 40 anos com a mesma informação que você recebeu ali no teu curso na faculdade. A tecnologia começou a acelerar de uma maneira tal, e aí a gente pode fazer até uma analogia. Vamos pegar aqui o mercado fonográfico. Quantos anos o vinil foi o rei dentro do mercado fonográfico? Aí lá nos anos 80, né, entrou o CD e tirou, mas a gente deve ter aí... A fita cassete, né? A fita cassete, mas o vinil deve ter ficado mais de 200 anos aí, né? Ele começou com cera, depois os discos, né? Eles começaram a ser fabricados em cera, depois entrou o vinil, mas deve ter mais ou menos uns 200 anos. O CD entrou lá pela década de 80. 5,16, né? Era o primeiro que era o grande, depois o 4,5, né? Não, CD que eu falo, CD de música. CDzinho. CDzinho de música. Na década de 80. Em 2025, a gente está falando aí, vamos pegar 84, 85 por aí, 15 com 25, 40 anos. O CD nasceu, cresceu e sumiu. Hoje, quem compra CD? É óbvio, tem gente que compra, colecionador e tal, eu sei que tem, mas hoje a maioria da maior parte da música que a gente escuta, podcast, né, é tudo em streaming, né? Seja de áudio e vídeo. Então, a mesma coisa com as carreiras. Antigamente, o conhecimento que a gente adquiria dentro de um curso superior, ele servia para a gente trabalhar 40 anos numa mesma empresa, muitas vezes, se aposentava e pouca coisa mudava nesse meio tempo. O incremento de informação acontecia de uma maneira muito mais suave, dava para a gente acompanhar. Hoje, quando um jovem entra na universidade, quando ele sai da universidade formado, muitas das coisas que ele aprendeu no primeiro período já não fazem mais sentido. Então, para você que quer ser líder, para você que quer ser um bom profissional em qualquer área, seja na liderança e seja também um bom técnico, estudem constantemente. Busquem a informação. E a informação está na palma da nossa mão hoje, no celular, está no computador, está na inteligência artificial. O conhecimento está nos cursos de formação, sejam cursos mais longos como MBAs,
sejam cursos de formação executiva mais curtos, de média duração. Não parem de estudar, porque quem parar de estudar vai deixar a onda passar. Ou vai, pior, né? A onda vai fechar em cima da pessoa, né? E você vai ter sérios problemas. Então, você quer se manter competitivo no mercado? Mantenha-se constantemente atualizado. É o lifelong learner, né? E você pode fazer isso hoje de forma autônoma, você buscando informação, mas busque também instituições de ensino, cursos que possam te dar essa formação e mais. Quando a gente está falando hoje de liderança, liderança é networking. Quando você vai fazer um curso, principalmente um curso presencial, como a gente está hoje aqui, né? A gente podia muito bem gravar esse podcast, eu na minha casa, você aqui, a gente entraria num streaming, mas a gente está hoje aqui pessoalmente gravando. A energia é diferente, o networking é diferente. Então, busquem também fazer cursos presenciais e aproveitem esse network. Eu, dentro do meu MBA, tenho uns amigos, né, que a gente conversava, brincava, que o MBA foi pago no chopp depois da aula. Porque a gente terminava a aula, ia ali para o barzinho, era ali que você conhecia o que o Rodrigo fazia, o que o outro fazia, qual era a empresa. Opa, peraí, mas eu estou precisando de um profissional dessa área, eu estou precisando... Pô, eu compro produto do seu segmento. Me dá uma proposta. Então, assim, esse é a intenção de você buscar o conhecimento, principalmente num curso aí presencial, para você fazer efetivamente o network. Legal. Dalmo, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, né? Agradeço o Simonato aí por ter indicado. É um grande amigo também comum. Obrigado pelo teu tempo, pelas palavras. Foi literalmente uma aula. Eu já quero deixar o convite para você vir novamente. Nós falarmos de liderança e governança. Eu acho que tem uma barreira disruptiva aí que nós, né, como conselheiros, a gente precisa levar a conhecimento de mercado e me coloco à disposição do que se precisar de mim, né? Sabe que do lado de casa tem sempre um amigo. Eu agradeço aí teu convite e já está aceito, então, o convite para a próxima. É só a gente agendar aí. Combinado. Tá? Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.